Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Bom galera, o episódio de hoje vai ser algo bem meta. Nós vamos discutir aqui se vale a pena discutir. Quando é apropriado discutir, quando não. Oi, você tá aí? Vamos discutir se vale a pena discutir. Mas esse é o episódio. Eu sei que é. Essa é a graça. É exatamente aí que tá. Essa é a graça. Bom, a gente vai discutir quando é apropriado e quando não é apropriado ter uma discussão. E como ter essa discussão também, né? É um passo a se ver aí. E, bom, vamos começar já. Eu acho que a pergunta mais óbvia, como sempre a gente faz no começo do episódio, qual a opinião de vocês sobre isso? Vale a pena discutir? Ó, antes de começar, eu queria introduzir uma anedota. Na verdade, uma anedota não, uma instigação para vocês e para os ouvintes também, que eu acho que é muito mais fácil pensar nessa pergunta se a gente pensar em experiências nas quais tivemos uma discussão e mudamos de ideia. Porque todo mundo sabe que discutir para provar o seu ponto, ou revalidar suas perspectivas é algo que desfrutamos fazer, não importa o contexto. Mas acho que o núcleo desse episódio é discutir os métodos e talvez as perspectivas não tão intuitivas de fazer com que essas discussões sejam frutíferas. Para dar um exemplo, eu aposto com vocês que 100%, 99,9% das pessoas concordariam com a seguinte frase: o ganhador do certo debate foi aquele que convenceu mais pessoas. Vocês estão de acordo ou não? Boa parte, sim. Boa parte das pessoas, sim. Sim. Eu não concordo, mas sim. E quando vocês estão... por isso que eu falei 99,9. Quando vocês estão numa discussão, quando vocês sentem que ganharam? Quando você consegue refutar o argumento contrário, acabou. Independente se você gostar ou não. Você consegue provar que você estava certo, né? Então, mas essa é a primeira coisa que eu já queria logo de cara desmistificar. Porque se você pensar mais reflexivamente sobre o tema, quando você ganha uma discussão, o que você aprendeu? É uma pergunta bem retórica, só pense sobre isso. Agora, quando você, digamos, entre parênteses, perde e muda de ideia, você via o mundo de uma maneira que talvez não era a mais completa, a mais apropriada para o contexto, enfim. Mas quando você muda de opinião, você deixou de ver uma coisa como pensava que estava certo e passou a vê-la como algo que se aproxima mais da verdade, esperançosamente. Mas o ponto é, você aprendeu algo. Você pensava, até aquele ponto você era uma pessoa sobre aquele assunto. E depois daquele ponto você passou a ver de outra maneira. Perfeito. Mais completa, mais detalhada, enfim. Quem realmente ganha a discussão quando uma pessoa muda de ideia? A própria pessoa mudou de ideia. Exatamente. Tá vendo? Isso vai contra O consenso comum. a resposta à primeira pergunta. Comum. Sim, exatamente. E esse é o primeiro elemento, veja bem, desse episódio. Quem ganha a discussão realmente, se feito da maneira apropriada, é a pessoa que muda de ideia, não aquela que só valida as próprias. A gente deveria como é que eu posso falar? Só queria dizer que o Sérgio quebrou minhas pernas, que uma das minhas perguntas era mais ou menos isso. Eu não quebrei, eu só adiantei. Também, né? Que tipo de discussão seria isso válido? Sim, mas aí vamos chegar lá. Primeiro eu só queria deixar esse primeiro elemento aí, que vamos complementar de várias maneiras, mas a primeira coisa a se saber é isso, que a vertente desse episódio é como ter discussões onde você possa perder mais, entre parênteses, e ganhar mais no sentido literal de obter conhecimento. Isso dito, eu queria perguntar para vocês, já pensando nisso, e aqui eu estou me colocando no papel do William. William, com licença. Já tá aí? Qual foi a última vez que vocês realmente mudaram de opinião, de perspectiva sobre algo que vocês tinham uma certa convicção sobre? E como isso aconteceu? Eu acho que a última Ouvintes, participem também. A última coisa foi uma perspectiva mais crítica em relação ao conceito de revolução.
O pessoal colocando levantamento de números lá. Você vê aí propagado por a rodo, né? Por todo lugar, referente à Revolução Francesa e seus ideais, né? Como algo extremamente positivo. Isso num âmbito geral, não tô falando âmbito acadêmico, não. Tô falando no âmbito geral. E você vai estudar o período terror. Que em uma semana, foram mortas 40 mil pessoas. E você vê ao mesmo tempo estadalhaço, o pessoal faz de uma relação, que aconteceu alguma coisa, sei lá, recentemente fala, não, como é que eu posso colocar? Eu não sei se deu a entender muito bem, tipo assim, que não foi tudo aquilo, entendeu? Você começa a ter uma perspectiva mais crítica. Eu tinha aquela ideia que aqui, tipo assim, não, que foi um negócio que um negócio extremamente positivo, independente do que aconteceu, valeu a pena. Mas quando você vai numa análise mais crítica, você vê algumas coisas mais a fundo, você vê que não foi bem assim. Aquela imagem bonita, aqueles quadros, todo mundo levantando bandeira, aí aparecem aqueles quadros, a queda de Bastilha, tudo bonito. Você imagina uma coisa, mas quando você vai ler. Não, mas peraí, Pedro. Eu vou te frear aí porque eu acho que você tá entrando numa tangente. Você era um cara convicto de que a Revolução Francesa tinha sido a melhor coisa do mundo sem nenhuma consequência? Digamos que não tenha sido Não, positiva? não é que eu era convicto, mas eu era. Então não é bem o exemplo que eu tô buscando Você quer um agora. exemplo do Eu tô falando de 180? um. É, exatamente. O mais próximo de 180. Porque aí você complementou informação, mas você não era uma posição que você tinha de defender a Revolução Francesa. O que você defendia que agora você não defende com tanto afinco, ou talvez defende o lado oposto depois de ter tido uma discussão? Cara, eu acho que a única coisa que eu consigo ver é mais perspectiva em relação econômica. Tipo, menos interferência estatal. Aos 5 anos atrás ou para mais, eu ainda acreditava que, tipo, não, que tem coisa que o governo tem que ir lá e botar a mão. Entendeu? Não pode deixar na mão dos outros. Isso é aquela coisa mais de governar, de intervenção Mas estatal, relação à economia. isso foi uma discussão que você teve ou um processo de vários Não, isso anos foi um que te fez? processo. Tipo assim, mas Não, então mas não é. teve essa Ó, mudança. deixa eu te dar uma dica. Pena de morte. Você era um cara totalmente a favor. Não, peraí. Totalmente a favor? Eu não falei Você era isso. mais a favor do que contra. Você era mais a favor do Eu que disse contra. que compreendia as razões de ter. Mas eu lembro no começo do episódio você falou que votaria no sim, se fosse para ser implementado no Brasil. E no fim do episódio você falou que não. Eu falei que não sabia. Eu não falei que não. Bom, tudo bem, mas você aí, ó, já chegou próximo do 180. É justamente esse exemplo que eu quero. Mas isso é a mesma coisa do caso anterior. Que eu sabia, eu achava de uma coisa, mas eu só. Tá, mas um você não defendia, né? Agora você deixou você nunca defendeu a Revolução Francesa. Eu não sei se nem pena de morte, filho. Eu não sei se eu mudei realmente. Porque em alguns casos, pra mim, é completamente viável, cara. Eu tô tentando pensar em alguma coisa que realmente teve. Enquanto o Pedro pensa, você quer saber o meu? Manda, William, por favor. Ah, uma coisa que eu era muito a favor era o posse de arma. Uhum. Tem que ter mesmo. E eu não tô aí, nem aí. Eu, inclusive, queria sempre quis ter. Uhum. Mas depois do nosso bebê, armas, eu ainda tenho vontade de ter uma, óbvio. Mas eu entendo e realmente acho melhor não sair dando arma pra todo mundo, assim, a torta à direita. Uhum. Tipo, na verdade, não Muito foi no bem. 180 porque eu ainda acho que, tipo, de uma certa forma a pessoa tem que ter o direito, mas eu acho que um processo tem que ser mais rígido pra conseguir uma algo do gênero. Antigamente falava, Ser vai muito lá. bem regulamentado. Exatamente. Antigamente pra mim podia ser que nem nos Estados Unidos. Você vai na farmácia e sai com a 12. Tudo ótimo pra mim. Aham. Mas acho que essa é Mas só para clarificar, esse foi o ponto que eu defendi também. Não é que eu sou contra absolutamente. Se for como tem na Suíça ou mesmo no Japão, tudo bem, porque lá não acontece tanta merda. Mas voltando pro seu ponto, o que mais te convenceu? O que te fez mudar de ideia? muita coisa dentro dos dados mesmo que você trouxe, com acidentes que aconteciam com crianças, às vezes, etc. Essas coisas, tipo, nunca tipo, tive tantos dados, assim, realmente,
comprovados ali de coisas que aconteciam, acidentes, o quanto era frequente onde tem mais, onde não é legalizado, etc. Isso me fez pensar mais, eu até pesquisei um pouco mais depois. E por mais que sim, eu quero uma, mas eu sei que Aham. é melhor não. Bom. Porque senão eu já ia ter dado um tiro na cara do Pedro. Ia dar muito certo. Não duvido. Eu acho que esse é o exemplo mais intuitivo, que principalmente estando no VB+, eu quero acreditar que os ouvintes já tiveram uma experiência assim também. E embora o Pedro esteja teimando aí que não virou 180, no episódio Eutanásia ele também chegou no, no momento de duvidar. Ah, cara, mas dúvida eu não tenho, mas De tipo, ter... dúvida é o que mais tem. Quem que Não, tem a tudo verdade bem, nesse mas... assunto? Você? Não é verdade, é mudar a posição. É isso que a gente tá falando. E eu quero ilustrar talvez melhor o que eu tô falando numa anedota minha, que aconteceu bem recentemente, fora do escopo do VB. Durante o almoço, no trabalho, estávamos falando sobre eleições serem obrigatórias ou não. Eleições não, o voto ser obrigatório ou não. E era algo que a gente teve o VB mais política. A gente falou de sistema eleitoral, mas a gente nunca chegou a discutir se o voto deveria ser obrigatório ou não. Que é um dado bastante interessante porque nos países desenvolvidos, em sua grande maioria, o voto não é obrigatório. Na Europa, Estados Unidos, Austrália é uma exceção, onde o voto é sim obrigatório. Mas enfim, se você fizer só essa análise primária de onde o voto é obrigatório e onde não, você vai se dar conta que os países em desenvolvimento abarca quase 90% dos lugares onde sim é obrigatório. E eu sempre pensei que voto obrigatório, dado a opção de voto nulo ou branco, era meio que encher linguiça, porque você realmente não é obrigado a votar em ninguém. Você pode votar branco, votar nulo, então que diferença faz o seu voto? Se puder ficar em casa, você está evitando uma viagem até o lugar que você tem que votar. E bem, a minha posição nessa discussão foi que era irrelevante se o voto fosse obrigatório ou não, porque se você não queria votar, você ia votar nulo ou branco e fim da história. Você só tinha que fazer a escolha. Você quer tirar todo mundo de casa para ir na urna e declarar que não quer votar, ou você prefere economizar o tempo e recursos de todo mundo e deixar eles em casa? Essa era a minha posição. Só por curiosidade, vocês acham que essa posição tem validade? Não sei, velho. Eu tô pensando em outra perspectiva. Por exemplo, você disse em relação do. Bom, não importa que esse não é o nosso tópico hoje. É só para ilustrar o conceito, que eu nunca tinha feito nenhuma pesquisa, como faço pro Veja Bem Mais, sobre o assunto, mas intuitivamente me parecia bem lógico esse negócio de, no fim, não muda nada. E a outra pessoa discutindo comigo disse não, porque quando você é obrigado a votar, você involuntariamente está mais envolvido no processo. Como você sabe que você vai ter que votar, talvez você vai se animar mais para assistir horário político, para ler alguma coisa no jornal, porque já que você tem que votar, pode ser que você vote branco ou nulo, mas o argumento dele é que a probabilidade que você se envolvesse mais no processo seria maior. E o meu contra-argumento era, tá, você está presumindo isso, mas e os dados? Realmente, em países que o voto é obrigatório, as pessoas têm mais envolvimento político, votam mais? Como que isso acontece? E, bom, o que me fez mudar de ideia não foi o que outra pessoa me falou, a instigação que ela fez, senão que teve uma pergunta que ela me fez e que eu também sabia, mas, enfim, meio que catalisou todo o processo decorrente, que foi: você realmente sabe, a pessoa me perguntou, se vai ser igual o número de pessoas que não votam e o número de pessoas que votam nulo e branco? Ou você está presumindo isso? E assim como eu tinha falado para ele do envolvimento político, estava claro que era apenas uma suposição. Então, terminou a discussão, fui para minha mesa, acesso ao computador, botei lá no Google pesquisa, envolvimento político, voto obrigatório, voto não obrigatório, e adivinha o que aconteceu? Achei um estudo do London School of Economics, que analisou o envolvimento político de pessoas onde o voto é obrigatório e onde não, e o resultado foi não ambíguo, foi bastante definitivo.
onde o voto é obrigatório, as pessoas têm sim digamos, uma média de conhecimento político um pouco maior do que países onde o voto não é obrigatório. E outro dado muito interessante, em termos de porcentagem, a quantidade de nulos e brancos em lugares onde o voto é obrigatório é muito, mas muito menor do que o número de pessoas, percentualmente, que não comparecem para votar nos países onde não é obrigatório. Como, para contextualizar um pouco nos nossos tempos, ficou bem claro na última eleição americana, que, se eu não me engano, 66% apenas do corpo eleitoral compareceu para votar. Então, bom, tá aí o dado que eu não tinha e que, depois de ver, realmente não tinha mais contra-argumento. Eu mudei de ideia. Agora, você pensou no exemplo com os Estados Unidos. O Brasil é justamente o contrário, né? Então, isso que eu Porque ia falar. a população média, eu acho que conhecimento político é menor ainda. Não, mas aí que tá. Você pode isolar casos, mas se você está abrangindo a discussão para o voto obrigatório é melhor ou pior, assim, no geral, você tem que concordar que é melhor baseado na evidência que tem de pesquisa neste momento. Se for para o Brasil, para Venezuela, sei lá, você está falando de outras Eu tô coisas. falando, Você tá voto falando de outras obrigatório no coisas. Brasil não é bom. É. Aí já é outra discussão, já é outra discussão inteiramente. Até porque aí não é o voto ser obrigatório ou não no Brasil que é o problema, senão o nível de educação no Brasil. Se, se todo mundo fosse bem educado no Brasil e o voto fosse obrigatório, você acha que ia ter umas bancadas populistas da vida ganhando voto? Não sei, cara. População Eu classe acho que média não, alta mas de que mais novo, vota isso no é, PT hoje, somente no Rio de Janeiro. você tá categorizando muitas coisas que não é o ponto do assunto aqui. O ponto é que eu tive essa mudança 180 de que no momento da discussão eu era totalmente contra o voto obrigatório e depois eu fiquei a favor. E quais foram os elementos que me ajudaram muito nisso? É o que eu quero que a gente foque ao longo desse episódio. Porque é muito fácil você simplesmente concordar em estar em desacordo. Defender o seu ponto, meio que ignorar o do outro e, bom, quem concordou com você bem, quem não, azar deles. É ou não é assim? Mas a perspectiva que ficou muito claro para mim nessa anedota aí foi que eu realmente fui humilde o suficiente para reconhecer que eu não tinha os dados para apoiar essa minha opinião. Eu estava presumindo muita coisa e sabia realmente de poucas. E quando eu averiguei, eu vi que eu estava errado. E agora, colocando no contexto mundão, quantas pessoas, depois de uma discussão, realmente se metem no Google para pesquisar um pouco mais sobre a veracidade do que estavam falando? Nossa senhora. É É. uma coisa que eu vejo bastante, por exemplo, tem muita gente que vai discutir, ou debater, ou etc. E fala muito do seu lado e tipo ela só quer falar, jogar pra fora o que ela sabe, Uhum. sem realmente acabar escutando o que o outro tem pra dizer. Uhum. Ele meio que só vai ali pra provar que ele sabe falar, defender o lado dele, sem tá nem aí pra opinião do outro. Tipo, ele fala, o outro fala, ninguém realmente escuta ninguém, só estão ali pra bostejar um pro outro, tá ligado? Sim. Tem um TED Talk bastante interessante de um professor de filosofia que passou as últimas 2 décadas estudando dinâmicas de discussões. E ele categorizou forma de se discutir em três vertentes. A primeira é discutir para guerra, que é quando como ele estava falando aí, quando você está lá para defender a sua posição e humilhar o outro ou provar que o outro está errado. A segunda é a demonstrativa, que é quando não tem uma outra pessoa do outro lado, seria mais a prova matemática ou a prova lógica no sentido mais formal da palavra, que você avalia a validade das premissas e a validade da conclusão. E terceiro e último é a discussão show, que é quando os políticos debatem ou quando os advogados argumentam para um júri ou para o juiz, que é, que é um negócio mais retórico, que você
Tem muito mais a ver com a qualidade do seu discurso do que com a validade necessariamente das suas premissas, dos seus dados e etc. Então, o que você está descrevendo aí, William, que você acabou de escrever, encaixaria na primeira categoria, que seria o discutir por guerra. E essa, ele diz no TED Talk, é a menos frutífera do tipo de discussões e é o que mais acontece hoje, que realmente as pessoas defendem o time em vez de focar no, digamos, na verdade da questão. Bom, a gente já falou tanto. Faz sentido para vocês? Sim, faz sentido. Mas eu ia falar, tipo, a gente já falou tanto aqui que eu acho que já deu pra meio que provar um pouco que sim, a gente tem um lado positivo de discutir. Porque, que nem a gente já demonstrou, acaba mudando sua opinião em algumas coisas. Sim. Você pode, obviamente, aprender mais. Mas vale a pena discutir com qualquer pessoa? Não. Da mesma forma, não vale, da mesma forma que não vale você brigar por qualquer coisa. Conversar assim. César? Não, isso daí não. Qualquer Se pessoa você que vier... discutir política num protesto político, Exato. eu garanto que as chances de você convencer outra pessoa Primeiro, política pra mim é bosta. é bastante baixa. Eu vou ser sério com você. Pra mim, O quê? política é merda. Não, mas aí, ó, eu quero avisar. Acho que o melhor contra-exemplo que temos agora é essa atitude do Pedro. Que a pessoa que já se cavou um buraco no que pensa sobre algo, e não importa o que você fala, é a pessoa que realmente você tem que evitar discutir. Porque aí você está só se frustrando e realmente a sua chance de aprender algo também é baixa. Porque eu diria que, independente de contexto, de assunto ou qualquer coisa, o que mais vale a pena numa discussão é você, como pessoa que está se metendo nela ou iniciando ela, saber que você pode aprender algo novo. Você entra com essa consciência, que eu vou discutir, sei lá, vamos pegar um tópico polêmico do VB aí. Mas qual o intuito de você A querer eutanásia. discutir com uma pessoa que não quer discutir com você? Porque esse é o meu Então, caso. esse é o meu ponto, porque uma pessoa mais razoável e que já refletiu sobre o assunto sabe que ela não sabe de tudo. Assim como você sabe que você não sabe de Sim. tudo, e por mais que eu sei que você não vai mudar de ideia, você pode ter coisas a me dizer que eu nunca pensei sobre antes. Por exemplo, o último episódio do VB+, do aborto. Tínhamos convicções bastante firmes no assunto. E ainda assim, eu aprendi muito da sua perspectiva, porque eu me coloquei na posição de escutar, assim como nossos ouvintes, e vice-versa. Essa coisa, por exemplo, de entender que para você um feto já é uma criança e que você vê a não permissão como defendendo uma criança em vez de um feto, era algo que eu nunca realmente tinha caído a ficha nesse sentido. Para mim sempre foi uma coisa mais, eu quero impor a minha verdade religiosa mais do que realmente esse sentimento de que você estava salvando uma vida, em vez de seguindo morais sobrenaturais. É algo bem particular do meu caso, mas é algo que essa consciência de que eu sei que você não vai mudar de ideia, eu sei que eu não vou te convencer de nada, mas eu sei que eu posso escutar algo que eu nunca escutei antes e que pode me fazer entender melhor essa questão, que faz valer a pena discutir nesse contexto, que a pessoa não vai mudar de ideia e que nada vai dar em nada. Mas, na melhor das hipóteses, você vai escutar uma história, vai entender um pouquinho melhor aquela opinião que você não entendia completamente. Você não concordaria com isso? Não, faz total sentido. Mas não sei, cara. O próprio conceito de quando fala de discussão, é engraçado que a gente tem essa forma. O negócio aqui é a gente discutir, cara. O intuito do podcast. Só que na maioria das vezes, cara, eu não gosto. Porque, eu vou ser sincero, eu acho que são poucas as coisas na vida que eu tenho certeza de alguma coisa. Que eu consigo, Sim. como é que eu posso falar, chegar e me sinto à vontade em defender. Na maioria das vezes eu tenho alguns princípios e fica aqueles questionamentos que eu não sei, entendeu? Então quando o nego fala, tipo assim, defende ou fala, tipo, ó, defende ou ataca, o que você... Tipo, tipo, acontece uma coisa X. Isso que eu vejo um problema mais brasileiro mesmo. A nível mundial tem. Mas, independente do fato que aconteceu, a primeira coisa é escolher um lado. É o pensamento duplo. Ou você é a favor, ou você é contra.
Tipo assim, pensa em qualquer coisa que Aham. aconteceu. Uma ação, sei lá, uma ação policial, igual ação policial na Rocinha. Você fala assim, nossa, o exército teve que intervir. Eu acho complicado do exército intervir, porque o exército tem a função de defender de ameaça externa. Talvez não tenha o treinamento adequado para agir com população civil. Aí o cara já fala, não, então você é a favor da violência do Rio, dos traficantes de esquerda. Aí você fala, eu sou a favor da intervenção sim, porque eu acho, lá na Rocinha, porque eu acho que a polícia não tá tendo controle, o estado do Rio de Janeiro já tá falido, já chegou num caos e tudo mais. O cara fala, nossa, você é a favor então do exército ser independente e não responder o governo, você é de direita e blá blá blá. Eu sinto. Cara, tudo bem, mas aí, você não acha que você está focando muito na reação da pessoa em vez no seu processo de aprendizagem e reflexão sobre o seu próprio Mas, ponto? mas é esse que é o ponto, cara. Como é que você vai ter uma reflexão séria, né? E de alguma coisa, sendo que todo mundo à sua volta constantemente só quer escolher lado. Quando você chega e Porque fala. você. Tipo, no meu caso, quando eu vou discutir com alguém, eu falo, gente, eu não sei. Fica todo mundo me cutucando aqui, ó. Mas não sei o que tem, não. Cara, eu não sei, acabou. Acabou. Você entendeu? É isso que me irrita. Eu acho que as pessoas esperam. Não esperam, eles meio que acham que é obrigação todo mundo já ter meio que uma opinião formada e já Eu tenho a opinião da minha falar alguma vida. coisa. Eu nem sei como eu vou almoçar, cara. Cara, eu concordo com você que isso é deprimente, né, no contexto das coisas atualmente, mas a minha provocação não é se vale a pena baseado nesse contexto, mas Uh-uh. realmente pelo que você está trazendo para a discussão. Porque eu acho que ninguém aqui falaria que vale a pena discutir, porque eu espero aprender da outra pessoa. É mais que você está disposto a se dar a chance de escutar algo que você não escutou, isso pode significar aprender ou não, e de pensar um pouco mais sobre a sua perspectiva. Eu acho que nesse sentido, pelo menos para mim, tem que ser mais egoísta. Porque mesmo que você não saiba, eu acho que você quer saber mais. Tô certo ou tô Sim, errado? sim. E eu acho que esse querer saber mais implica em fazer certas perguntas ou elaborar em alguns pontos. Não é que eu falo não sei e já era, mas não sei o que Ah, exatamente, o que queremos saber. Esse que é. entendi. O que queremos saber para ter uma opinião mais ou menos nesse sentido. Porque, obviamente, eu nunca conheci uma pessoa que me disse eu sei de tudo. Eu sou a voz da verdade nesse assunto, nesse debate. Ninguém é arrogante o suficiente para falar o assunto começa aqui e termina aqui Uhum. comigo. E eu acho que quando as pessoas lembram desse fato antes de entrar na discussão, ou se lembram dele durante a discussão, a dinâmica já melhora. E o que você tira daí ou não, vem de manter essa consciência, de não querer evitar mais perguntas de elaboração e talvez também de não colocar a pessoa numa caixinha que ela é definida por aquela opinião. E isso aqui acho que já é um outro grande ponto do respondendo à pergunta principal, vale a pena de discussão? Se você quer que vale a pena, a primeira coisa do lado de quem está discutindo, fez a decisão consciente de discutir, é não olhar outra pessoa como Inimigo. sim, mas mais que isso, é como uma reflexão daquela opinião sobre aquele assunto. Tipo, eu olho para você hoje e te vejo como a favor da posse de armas. Quem é o Pedro? É o cara a favor da posse de armas. Não- Quem já nos escutou e te conhece sabe que não é só isso. As pessoas, quando entram no calor do momento ali, elas te reduzem àquela opinião que, como já falamos aqui, é uma opinião que surgiu de anos de vida e experiência seu, bem individual, assim como o nosso. E é muito fácil esquecer disso, que você não é essa sua opinião que veio do nada. Tipo, Essa você velha mordeu a opinião opinião a favor da formada posse. sobre tudo. Ah, a música do Raul Seixas. Exatamente. Eu acho que essa perspectiva aí é o que mais pode mudar a sua concepção de que sim vale a pena ter uma discussão, porque como que você formou essa opinião? E é isso que a gente tenta fazer no programa aqui. É verdade, eu vi uma vez falando que uma vez pra você questionar uma pessoa que se diz expert no assunto, é você buscar dela, não tipo assim, que ela argumentar a favor da ideia. Você perguntar de onde veio a origem dessa ideia. Sim, é o porquê dos É, porquês. é aquela coisa, velho. Você tem essa opinião por quê? Sei É, lá, devido a questão de vivência,
Ou, sei lá, você estudou sobre o assunto, ou você se identifica mais, quem que defendeu essa ideia, com que base, é aquela coisa. Cara, é um processo longo. Um debate ideal, cara, com uma pessoa. Esse formato de debate, não. Essa discussão ideal, não vou falar que é raro, mas é um negócio que, tipo, não dá pra você esperar de Mas, todo cara, mundo, né? pra mim, a discussão é como uma dança. Às vezes você precisa guiar a pessoa. E acho que é nesse sentido que a responsabilidade nossa, como nossos ouvintes também, por absorverem essa mensagem, de ter essa perspectiva, de levar isso para a mesa. Que até para dar um pouco mais de contexto no sentido filosófico da coisa. Vocês já ouviram falar do Pascal, né? Que fez ele é famoso pela aposta de Pascal Wager, se chama, não sei no Brasil como é traduzido, mas ele é conhecido por ter essa afirmação de que vale a pena acreditar em Deus, porque se você acreditar e tiver certo, você ganha uma eternidade, e se você não tiver certo, nada muda. Então, a aposta nesse sentido é sempre melhor em acreditar. Mas tirando essa anedota, só para dar um contexto de quem ele é, quem quiser saber mais, links nas referências. Mas uma coisa que ele escreveu e que é sempre aplicável é realmente focar nesses caminhos aí. Porque se eu falar que você está certo ou está errado, eu tô te limitando aquilo naquele momento, naquele assunto. Mas se o meu interesse for descobrir por qual caminho você veio para ver aquele assunto daquela perspectiva, aí eu já não tô te colocando na caixinha. Porque, só para fazer aquela analogia, eu tiro uma foto, você tira outra foto, estamos em lugares diferentes, vai ser a mesma foto? Pode ser a foto da mesma coisa, certo? Mas será a mesma foto? Gostei disso. Então, para mim, esse é o principal. Veja o, a convicção da pessoa, a opinião da pessoa, como uma foto que ela tirou da onde ela está. E como ela chegou ali é o que você quer descobrir. E pode não ser a melhor foto, pode não ser a pior foto, mas tem uma história para aquela foto. E desde que você entre com essa mentalidade de que tem coisas que você não sabe que aquela pessoa sabe, você já está entrando num contexto que você vai tirar algo dali. E não, provavelmente, esperançosamente, não vai ser só que aquela pessoa é uma idiota e não sabe o que está falando. Porque se você chegou nessa conclusão, aí você já perdeu antes de entrar. Tá, a gente falou. Eu perguntei se vale a pena discutir com qualquer pessoa. Uhum. Pedro já respondeu que não, você também. Vocês acham que isso talvez tenha muito a dar? Peraí. Eu coloquei que sim, mas tem que ser Você falou que sim? com a mentalidade certa. E no contexto próprio também. Então, não é todo mundo, cara. Não, é todo mundo. Só não é todo mundo em qualquer momento. Se não é a pessoa tá comendo e você vai começar a discutir sobre o valor da vida com ela. Mas Ou ela tá num protesto político e você vai discutir sobre a validez do socialismo ou não. Não é. Momentos todo mundo sabe que tem os. Agora, eu, pessoalmente, acredito que todas as pessoas, sim, têm a capacidade de reconhecer que elas não sabem de tudo e que tem algo a ser ganho com uma discussão, desde que baseado nas premissas que eu falei lá, de que estamos aprendendo um com o outro e não tentando humilhar ou definir a pessoa Infelizmente eu por não aquela boto opinião. fé na humanidade, muito menos em mim. Eu acho que tem gente que. tipo, pegando um pouco desse ponto do Pedro, você não acha que talvez não valha a pena discutir com algumas pessoas, dado ao fato do quão mal informadas as pessoas são hoje em dia? Ou, tipo, como o César mesmo disse, às vezes a pessoa tem uma discussão, mas ela não se preocupa em dar um Google, ver se o que a pessoa falou é verdade ou não, ou buscar mais informação sobre isso. Você acha que talvez não vale a pena ter uma discussão com esse tipo de pessoa? Que ela não vai ela é mal informada e ela não se importa em buscar por mais informações. Eu acho que esse é o tipo de pessoa que você mais tem que discutir com. Justamente por isso que você falou, já que ela não vai se informar, aí é uma coisa bem individual, que não é obrigação moral de ninguém informar outra pessoa. Mas eu acho que se você sabe que tem uma informação que pode compartilhar para melhorar a perspectiva, ou não sei, um resultado num plebiscito, algo assim,
é a única opção que você tem, cara. Aí já volta um pouco do Pascal lá. Se você fizer, na pior das hipóteses, ela vai te ignorar, mas na melhor ela vai mudar de ideia e coisas podem acontecer. Mas tem mais detalhes pra isso. Fala aí, Pedro, que eu tô falando demais. Ah, cara, na perspectiva do Will eu já não sei. Essa pergunta que ele colocou. Não sei se. O ideal. O ideal realmente seria isso. Você, por exemplo, se a pessoa é mal informada e você tem essa fonte de conhecimento pra apresentar pra ela, justo. Mas isso é mas aqui é um cenário muito teórico, cara. Eu sempre penso nas coisas, mas é uma perspectiva real. Tudo bem, o César colocou exemplo. É real. Pensa bem. Mas você tá plantando o pé numa realidade concebida. Cara, você tá. Ó, escuta só, deixa eu dar um exemplo. Você disse que, por exemplo, o cenário ideal seria. E você, como pessoa, faria isso. Se o cara não tem essa fonte de informação, você trazer até ela, né? Apresentar pra ela, Sim. discutir com ela. Dado que as Eu opções não tô que o defendendo pior. sair na rua compartilhando. É? Eu não tô defendendo você sair na rua e conversando com todo um, pessoa por pessoa, sobre sua opinião sobre certas coisas. Cara, Mas eu só digo naquilo que é relevante pra você e que pode ter impacto. mas isso daí é o ideal pra todo mundo. Isso daí e, tipo, daí Sim. talvez algumas pessoas não consigam formular isso em palavras, igual como você fez. Mas isso daí é o ideal pra todo mundo, entendeu? Se você tem informação, consegue passar pra pessoa, pra informar ela e tudo mais, é claro que todo mundo vai concordar. Eu acho impossível alguém descontar você nesse sentido. Mas Eu acho isso que seria o ideal. assim, tudo bem, eu vejo o seu ponto. Eu acho que o que o William realmente quis perguntar é se tem uma maneira errada de se fazer isso. Porque se devemos fazer isso, a resposta é obviamente sim. Você deve beber água? É lógico, pô! Mas como fazer isso é o segredo da coisa. É a questão. Então vamos sair dessa William, parte do ideal e vão entrar nesse escopo. Você, César, consegue enxergar alguma ferramenta para chegar até esse resultado ideal? Sim, e eu já falei aqui, não vou me repetir, só resumir que a primeira coisa é você ter essa perspectiva de que dá para aprender algo, mesmo que seja whatever. Agora vamos pro mais prático, vai. A primeira coisa, eu acho que se dá para fazer isso, é você não chegar com os pés no peito, sem voadora. Se tem uma maneira comprovadamente efetiva de fazer alguém mudar de ideia, pelo método Inception. O Inception, como chama? A Origem no Brasil, né? O título do filme. Assim como na negociação, na verdade, enquanto eu estava pesquisando para esse episódio, eu me dei conta que as técnicas de uma boa discussão são iguais à de uma boa negociação. Que no final, o que é uma discussão se não uma negociação por ideias? E assim como discutimos exaustivamente no episódio VB24, negociação, as premissas são as mesmas. Numa negociação, o que queremos fazer, em primeiro lugar, é separar a pessoa do interesse. Numa negociação, você está discutindo interesse, não as pessoas. Separar as coisas. Numa discussão também, é a sua opinião, não é você. Não é que, de novo, não vou te resumir aquilo lá e você é tudo. Você é só aquilo que quero dizer. A segunda é ter critérios objetivos, ou o mais próximo de objetivos possíveis para se chegar àquela conclusão. Então, não é que eu tô certo porque tem mais pessoas comigo. Isso não é um argumento válido, como a gente também já falou no VB Falácias. Então, por exemplo, numa discussão sobre vacinas, que tem uma galerinha aí agora que acredita que vacina causa autismo, etc. E não quer vacinar os filhos. Não sei tanto no Brasil, mas nos Estados Unidos é uma febre que pegou forte. Primeiro, todos temos uma tendência muito forte, principalmente quem tem um background mais científico, de que pessoas que pensam que vacina causa autismo são idiotas e deveriam ser retiradas do planeta Terra para o bem da própria humanidade. Essa é a primeira coisa que eu, pelo menos, costumava pensar. Eu já ouvi muito esse argumento. Só que substitua vacinas por qualquer outra coisa que é o que vai ter. Sim, você tá reduzindo a pessoa a só aquilo, que ela merecia um prêmio Darwin,
Quem não escutou, ouve bem menos Darwin Awards para entender melhor essa referência. E, bom, era isso. Então, a primeira coisa é tirar ela dessa caixinha aí. A pessoa é uma pessoa, em tudo que isso implica. E tem essa opinião que surgiu, e aí é o segundo ponto. Surgiu de onde? Bom, tem uma razão. Mas o interesse, agora chegando a separar o interesse da. Focar no interesse. Qual é o interesse da pessoa que é contra ou a favor da vacina? Eu diria que é ter uma sociedade com menos doenças. A pessoa contra a vacina é que menos autismo e a pessoa a favor da vacina é com menos doenças preveníveis. Essa é a palavra? Preventíveis? Putz, agora eu sei também. Evitar doença. Enfim, Pode doenças que você evitar. pode fazer a prevenção de e que Uhum. a vacina tem esse efeito. Então, esse é o interesse em comum. Queremos uma sociedade mais saudável, correto? Uhum. Aí você já desassociou das pessoas. Aí agora vem para o segundo ponto, que é critérios objetivos. Como você avalia se temos uma sociedade mais saudável ou não? E aí vem, bom, os dados, né? Porque os países onde as pessoas se vacinam têm menos doenças Contagiosa. que poderiam ser prevenidas e aqueles que têm menos têm mais. Então aí você já tem um dado. Você quer uma sociedade mais saudável? Bom, cenário A, cenário B. E aí as pessoas que vêm do outro lado do argumento vão mostrar. É que esse assunto é muito particular porque toda essa febre aí veio de um estudo que saiu no assunto, que faz uns anos já, mas foi um assunto que foi bombardeado pela academia científica e que o próprio autor reconheceu que teve uma metodologia falha e tirou ele de circulação. Ele já não. A revista que publicou rescindiu a publicação, só Tarde que demais. o efeito ficou. E as pessoas gostam de mencionar esse estudo, de que a vacina coloca um gráfico lá de correlação, não causação, que assim como é o caso de autismo, aumentaram proporcionalmente o aumento de vacinação. O que, de novo, é falho. Mas aí é o critério mais objetivo que você pode chegar. E focando nele, se você contextualizar a pessoa nisso daí, quero acreditar que as chances são boas de que a pessoa pode se convencer, ou se não, de que pelo menos ela sabe. Eu garanto para vocês que todo mundo que é contra a vacina não sabe, não sei todos, mas é bem provável que não sabe desse detalhe que o jornal rescindiu a publicação e que o próprio autor confessou que a metodologia dele foi falha. Esse é um detalhe que se perdeu aí na febre do movimento contra. E é uma informação que realmente... Depois que a matéria tá É. vendida, que tá na cabeça das pessoas, eles não buscam mais nada. Como dizia o chefe de... como que era o departamento de relações publicitárias do Hitler lá, tinha um nome mais técnico. Uma mentira repetida suficientes vezes. Torna uma verdade. É o Goebbels. O Goebbels. E nesse caso aí, acho que tem que focar nisso. Que você não está xingando a pessoa pela idiotice, só está providenciando uma informação que ela ainda não tinha contemplado. E o objetivo é o mesmo, cara. Você quer ter uma sociedade mais saudável. Nisso vocês concordam. E aí que é o ponto que o Pascal lá também falava bastante nos artigos dele, que é nos tratados, melhor dito, que se você começar de um ponto de em comum, a discussão já não fica aquela eu contra você, fica mais Nossa. estratégias diferentes para se chegar ao mesmo objetivo. Como eu e você, Pedro, nas nossas várias discussões aí de posse de armas, liberar drogas, etc. O que eu sempre tentei focar o máximo possível, que é o efeito na sociedade. Temos uma sociedade melhor com armas, sem armas, com drogas, sem drogas. E aí o método que usamos são distintos e os dados também. Mas estamos de acordo que queremos uma sociedade melhor. Eu acho que, aí, William, voltando à sua pergunta de como fazer isso, vem disso. Você primeiro encontrar a real intenção da pessoa, em vez de focar só nos pontos de divergências de que a pessoa é uma idiota por não pensar como você. Que é o que, infelizmente, todo mundo parece fazer. Parece não, todo mundo faz. Bom, sim, é que aí a gente já entra num escopo até psicológico de que as pessoas tendem a fazer o que é mais fácil. Nós mesmos tendemos a fazer o que é mais fácil, porque quando colocado num contexto de evolução, nosso cérebro evoluiu para aumentar nossa chance de sobrevivência, não para pensar sobre assuntos abstratos com vários detalhes de diferentes variáveis e etc, etc.
Queremos comer bem, estar relativamente saudáveis o suficiente para poder se reproduzir. Basicamente, Né, que coisa linda. essa é a nossa função. E esse pensar de forma granulada, de forma crítica e considerar as evidências, etc., requer um esforço enorme, não só cognitivo, senão físico também. Porque eu não sei vocês, mas falar tanto assim me cansa. Ah, E eu garanto Deu pra pra notar. vocês que a minha preferência era estar tomando um milkshake agora, ou de boa, Ó, nesse, não falando nesse tanto. calor, eu ia Mas eu ficar acredito no que eu tô fazendo, é por isso que eu faço um esforço. E eu acho que aqueles que nos escutam têm uma probabilidade maior de concordar comigo nesse ponto. E vocês, como meus companheiros de podcast, não precisam nem comentar, né? tem que comentar sim. O fato de que vocês estão aí gravando já é a resposta a essa pergunta. Mas voltando lá pro seu ponto, William, eu já comentei aí que tem que ter aquela tática de negociação, focar no interesse, focar em critérios mais próximos dos objetivos. E por último, acho que é o benefício mútuo, que é o que a gente também falou na Sim. negociação, que todos querem viver numa sociedade melhor, mais saudável, etc. E se você mostrar para a pessoa que é dessa perspectiva que você está vindo e que você só veio de um outro caminho e tirou uma outra foto, mas que, digamos, o mosaico você quer que seja o mesmo, você tira a animosidade, o senso de antagonismo da pessoa que está discutindo e começa a ser mais uma colaboração do que uma discussão. Aí, ó, no fim das contas, se você quer discutir com a pessoa e apresentar seus argumentos, tenha bom senso de não chegar xingando ela. Simples. Simples. Só você não sou um animal? Não seja um animal. Palavras sinceras em resumo. Não seja um animal. Pronto. Uma coisa que a gente vê muito nesse mundinho conectado que a gente tem hoje em dia, muito, mas muito mesmo, são essas discussões na internet. Seja em fóruns, em comentário, em post em Facebook, no YouTube. Quer dizer, post no Facebook não tem discussão. Então, exato. Peraí. Falando em Facebook, Twitter, etc., ouvintes, por favor, comentem, compartilhem, deixem um like lá no Facebook. Muito por porque não favor. deixam Padrinho, ainda. por favor, gente. Padrinho é primordial. Precisamos do apoio de vocês para continuar a fomentar discussões Você quer frutíferas. discutir lá nos da Só pra forma. comentários? alinhar com Pode vocês, discutir a lá. partir de R$1. R$1. Não é nem não paga nenhuma passagem de ônibus. Verdade, hein? Isso. Padrinho. Para quem não entendeu a referência do Pedro, estamos no padrinho.com agora. A partir de R$1 você pode colaborar mensalmente com Veja Bem e nos ajudar nessa nossa missão de ter discussões mais aproveitáveis. Proveitosos. Isso, e aproveitáveis também. Porque somos um podcast multicultural e colocamos espanhol, inglês Isso aqui, tudo na mescla. Você já tá muito tempo fora, tá bem enferrujado o português aí. Eu tô vivendo o VB mais imigração. Exatamente. Então, justamente isso, redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube também, a gente vê bastante isso. As pessoas tendem a discutir muito nos comentários, seja o assunto que for. Vocês acham que essas discussões de internet, de comentário, de fóruns, são tão válidas como, por exemplo, que a gente faz aqui, ou você conversando com um amigo, ou debatendo com alguém cara a cara? Eu acho que funciona da seguinte forma. Pelo menos eu vejo dessa forma. Quando chega esse. O ideal é o quê? Começa assim. Tipo assim, de vez em quando, devido a uma situação, um tópico aparece, igual esse da vacina. Isso pode criar um certo interesse pelas pessoas para ir atrás da informação. Não propriamente que a discussão do Facebook é boa, mas ela vai estar no âmbito ali do povão, entendeu? Aí a partir disso você pode trilhar para chegar até, sei lá, um nível acadêmico da coisa do tipo. Mas é importante existir, como é que eu posso falar? Essa movimentação aí, essa coisa mais Sim. banal, entendeu? Precisa começar em algum lugar isso. Você vai começar em algum lugar. Tem que começar em algum lugar. Talvez não da melhor forma, mas acredito que gera muito mais. Tem muito mais retorno dessa forma do que propriamente esse negócio ficar no âmbito acadêmico, que é o caso. Bom, da revista lá, rescindiu o negócio, Ninguém soube. entendeu? Ó, eu concordo com o Pedro no sentido que, sim, a democratização das discussões é algo bem positivo. Eu só acho que
Aí aqui é baseado na minha visão, hein? Não tenho nenhum dado para apoiar ou rejeitar o que eu tô Aham. falando agora. A tendência é defender tribo. O que eu vejo, pelo menos no Face, no YouTube, etc., é a galera tá menos preocupada em convencer o outro e mais preocupada em validar os próprios Que é pontos. exatamente o que o Pedro falou no começo. Hoje em dia tem muita gente que tende a só tomar um lado. Sim, Não é a favor ou contra. sim, não, mas Pensamento duplo. cara, todos tomamos e assim, requer muita humildade e Sim, mas reflexão você pra. sabe. Tem gente que não admite. Esse ponto é que tem gente que literalmente não tem essa segunda parte que a gente tá Sim. falando. É favor, contra e acabou. Sim, mas ó, eu vou usar uma palavra forte aqui, mas é quase que um dever nosso, por já ter passado por esse caminho, de mostrar que não precisa ser assim. Porque a pessoa não vai fazer isso sozinha. Ela não vai entrar no Google e colocar lá métodos para ter uma discussão mais frutífera. Esquece, cara. Então eu acho que da nossa parte, se podemos fazer alguma coisa, e eu posso estar soando muito inocente e idealista agora, é falar, reconhecer o que a pessoa está tentando mostrar, falar, ó, reconheça a sua vontade de ter uma melhor sociedade, ter, não sei, mais saúde, etc. Mas é preciso, você já considerou essa estatística? Você sabia desse fato? Tipo, é instigar, é plantar semente. Essa é o que eu tava falando lá e meio que me perdi nas outras coisas, que é do filme A Origem, do Inception. É você plantar ideia para que a pessoa regue e cresça da maneira dela. Porque eu perguntei lá no começo, quando alguém mudou a opinião de vocês, e assim, a verdade é que ninguém mudou a opinião de vocês. Vocês mudaram a própria opinião. Vocês escutaram coisas que não tinham escutado, consideraram coisas que não tinham considerado antes e vocês mesmos decidiram, sabe o quê? Não era bem assim. E nesse sentido, quanto mais sementes você planta e menos voadoras na cara você dá, maior a chance de realmente a pessoa mudar de ideia ou passar a ver o assunto de forma mais completa. E aqui eu tenho que colocar uma ênfase bastante grande no veja bem. Veja bem que estamos falando de convencer outras pessoas, mas temos que estar sempre abertos para que a gente seja convencido também. Porque pode acontecer. Pode acontecer de a gente falar, mas já considerou esse lado, esse lado, esse lado, mas aí estamos tentando mudar a opinião da outra pessoa também, e talvez nos fechando um pouco para escutar o que ela tem a dizer. Então tem que ser uma mão lava a outra. Porque sem essa perspectiva, por mais nobre, completa e acadêmica e etc que seja, acaba sendo hipócrita se a gente não dá essa chance para outra pessoa também. É por isso, meu povo, que feedback é ótimo. Isso, William, excelente gancho, cara. Muito bem. Tô aplaudindo metaforicamente aqui, cara. É isso aí, galera. O William falou tudo. Manda feedback, discute, porque temos a discussão entre nós três aqui, né? Mas com a instigação e a sementinha de vocês, a árvore do Veja Bem fica maior. Ó, que poético. Bom, galera, a gente já definiu muitas coisas boas aqui, coisas apropriadas que a gente deve fazer em uma discussão. Mas quais seriam as coisas que às vezes nós fazemos inconscientemente que não devem ser feitas durante uma discussão? Sua pergunta é engraçada porque se eu tivesse consciente não seria não seria um problema tão grande, né? Mas dá pra se policiar um pouquinho. Sim, eu tenho uma lista boa aqui de tendências psicológicas que tendemos a cair no buraco negro, mas todas elas estão relacionadas a teorias da conspiração, que é uma pergunta que eu queria fazer para vocês aí. Por que vocês acham que as pessoas acreditam em teoria da conspiração? Né? Primeiro, O que voltou agora? Terra plana, né? Terra plana, Terra plana voltou. pouso na Lua. O da Lua. Da Lua é de fuder, hein? Mas o da Lua tem uma comunidade forte. Eu já tive professores que eram totalmente contra, acreditavam que o homem nunca pousou na Lua. Sim. Mas por que vocês acham que as pessoas acreditam nisso? Cara, não sei, cara. Eu acho que eu acho que tem muito fator. Quer dizer, ela não sabe, talvez, mas acho que isso é um forte. Se você pesquisar da onde surgiu o mito, tem todo um valor político e ideológico por trás, na época, de propagar esse mito. Já hoje é porque entrou no cenário, como é que eu posso falar? No cenário cultural mesmo, entendeu? Moda sendo contra. Se propagou de uma forma que ficou como é que eu posso falar? Marcado, entendeu?
Se você parar pra pensar... É um elemento cultural. Eu acho que é um Exato, pouco só desse negócio que o cultural, César... mas se você puxar todos os históricos aí, tem a razão desse mito você pode ver que é claramente ideológica e política, por causa do conceito que era na Sim. época, né? Quem que ia admitir que os Estados A Unidos Rússia foi tinha um pra grande Lua? interesse, né? a Rússia É. Mas pra É. mim, quando dizem... Ô Pedro, você que parece que tá mais por dentro dessa teoria da Lua, da teoria da conspiração da Lua. Por que você acha que mesmo as pessoas, hoje, que já não estamos no contexto da Guerra Fria, quando você apresenta evidência de que o homem sim foi para a Lua, por que elas ainda negam? Cara, vou te dar um exemplo. Esse é um contra-exemplo. Você pega uma pessoa, é um exemplo hipotético, sabe? Ninguém vai fazer isso, mas só pra você entender. Você pega uma pessoa e cria desde pequena. Você ensina pra ele que tudo é verde, tudo que é verde, na verdade é amarelo. E solta ela no mundo. Aí o cara chega e fala pra ele, isso é verde. Você acha que ele vai falar que é amarelo? Você acha que ele vai aceitar tão fácil assim? Não. Ah, é verdade, vou mudar, é amarelo mesmo. O que você falou? Não, velho. Ele foi criado daquele jeito. Você tá remetendo aí à caverna de Platão, né? Em palavras pobres. Em palavras pobres. Sim. Então você acha que a principal razão que as pessoas acreditam nisso é que elas sempre acreditaram nisso? Não, esse é um dos fatores. Eu não sei se seria bem, mas seria o fator principal, cara. Querendo ou não, tipo, a informação veio dali. E querendo ou não, essa informação moldou uma parte da consciência da pessoa em relação a isso. Então essa é a dificuldade, tipo... Inception. Inception, hein? Uma vez plantada a ideia. Plantou a sementinha. Só que era uma semente de... Aí, não foi pode lá e foi xingar. regando. Não pode xingar, não vive mais. Foi mal, eu ia falar merda. É uma semente ruim. Então você tá dizendo que somos orgulhosos, mesmo que você mostrar... Todos, Sim. Eu ainda que boto fé na humanidade pra caramba. A gente pode estar chovendo numa olhada aqui um pouquinho nesse sentido, mas vamos definir em termos mais técnicos. Claro. Todos temos o que os psicólogos chamam de tendência de confirmação, que buscamos sempre e focamos sempre naquela informação que apoia a nossa convicção, a nossa opinião, e não no que vai em contra. Soa bem intuitivo, né? Pessoa que, vamos lá, no espectro político, tá mais para a esquerda, vai ler certos jornais, assistir certos canais de TV, enquanto aquela que vai para outro lado vai fazer o oposto. Certo. Queremos nos cercar por informação que não nos contradizem, porque se sentir contradito é desconfortável. Porque afeta o nosso senso de identidade. Se passamos a vida inteira acreditando naquilo, uma boa parte dela, e você chega com o pé no peito falando que somos idiotas por causa daquilo, a gente assume modo defesa, né? Como se fosse no videogame, modo defesa. Quando que, se você colocar num contexto, de novo, mais evolutivo, faz todo sentido. Porque a nossa, digamos, ultimate goal, o objetivo final e superior a todos os outros, é sobreviver como espécie. E como grupo. Então, se eu me defender e estiver confortável naquele contexto, a tendência vai ser querer não sair dele, sim fincar mais os pés nele. E eu diria que o primeiro passo, como a gente já comentou, é você estar consciente disso, que todos temos essa tendência a só olhar para o nosso próprio lado, e é o que o Veja Bem Mais tenta ajudar um pouco, com mostrando os dois no mesmo programa, em vez de fazer você se esforçar e ir lá baixar de um outro lugar. Então, a primeira coisa, estar consciente dessa tendência a confirmar a sua opinião e não explorar a outra. A segunda, e que aí eu acho que já vai mais para a teoria da conspiração, é a da nossa necessidade, talvez até biológica, de colocar tudo em narrativas. De botar tudo numa historinha que talvez não seja que faça mais sentido, dependendo da perspectiva que você olhar, tipo a científica, a filosófica. Mas da perspectiva política, por exemplo, o negócio dos Estados Unidos ter faked o pouso na Lua é uma história mais interessante do que eles realmente chegaram lá. Da perspectiva política, que, pô, seria realmente... Imagina se realmente ficasse comprovado que os Estados Unidos forjou. Só imagina. Não é uma história muito mais interessante do que realmente aconteceu e, bom, já era. Então,
essa nossa busca por histórias interessantes nos leva, alguns mais do que outros, a acreditar em coisas que realmente não tem muita evidência, coisas que fazem sentido nesse contexto narrativo, mas falta o backup, falta os Tá. dados. E não só, por exemplo, o 9/11, o 11 de setembro. A história do que o governo forjou, se cometeu o próprio ataque para Ai, invadir o ai. Iraque, roubar o petróleo, é uma história muito mais interessante do que um grupo de radicais Ter estourado Las Torres. destruiu as torres para vindicar a própria luta pelo próprio Aham. Deus. E se eu realmente acredito nisso, outro elemento que vai com essa da confirmação e de orgulho é que eu me sinto mais esperto que você, porque eu tô vendo algo que você não tá vendo. Você tá sendo enganado pela mídia, cara. Você é um pato. Você acredita no que as outras pessoas te dizem, mas eu aqui, eu tô ligado na verdade por detrás dessas coisas. Eu sei que eles te enganaram, mas não me enganaram, porque eu sou foda, tá ligado? É. Tá me entendendo? Agora me explica E- uma teoria da conspiração. Essas aí, ok. Tem Aham. uma certa base. Porra, essa terra plana. Cara, a da Terra plana, eu verdadeiramente acredito que 99% das pessoas que são da Terra plana são trolls. Tem que Eles ser, estão tem que trollando. ser. Pelo William, amor de Deus, ó, gente. O próprio mito da terra plana já morreu desde 1300 e pouco, É, estão voltando com essa merda agora. entendeu? É igual o César, eu concordo com o César. Eu acho que é tudo troll mesmo. Tá, não, só pode ser. Tudo troll. É, tudo troll. É tudo troll porque hoje já estamos num contexto que entendemos o que é gravidade. Sabemos que na Terra plana seríamos estaríamos todos, na verdade não seríamos, né? Não seríamos porque não haveria gravidade e tá fazendo o que aqui? Esse negócio de terra Enfim. plana, só um comentário. Eu vi esses dias uma entrevista com aquele cara dos aliens lá, Ah, não. Sim. sabe? Do Sim. Research Channel, etc. Aí perguntaram pra ele o que ele achava da Terra plana. Ele xingou tanto. Falou que é a coisa mais idiota da face da Terra. Se até aquele cara É. fala isso. Tem algum problema aí. Mas aí é um bom exemplo do que a gente estava falando antes, que ele definiu todo mundo que acredita nisso como idiota, otário, sem salvação, em vez de dar a dúvida, o benefício da dúvida, essa é a palavra que eu estava buscando, o benefício da dúvida é que a pessoa nunca estudou física básica na escola, por exemplo. Ele fala exatamente isso. Ele fala? Ele fala algo assim. Então tá bom. Mas enfim, voltando para a lista lá, é uma coisa que explica bastante porque muitas pessoas creem em teoria da conspiração é conectar os pontos numa narrativa que se autosserve e se te faz sentir mais inteligente. E é por isso que é importante não chegar com voadora. Deixa o cara, ó, admita sua inteligência, você realmente é uma pessoa que vê mais além. Eu tô tentando imaginar o César falando isso com um cara da terra plana. Tá difícil. Cara, seria no modo sarcástico, mas eu acho que eu conseguiria fazer isso. Eu não sei se eu conseguiria. Próximo VD+, Terra Mas plana. Mas aí o que vem além disso, que é um outro efeito aqui que temos bastante marcado também, e que esse é bem complicado, é quanto mais você discute, se você fizer da maneira errada, com uma pessoa que realmente acredita nas teorias das conspirações, é que você faz ela ficar mais convicta ainda no que ela está falando. Por mais dados da Lua que você mostra que eles usam muito esse argumento de que não dá para ver estrela no céu, de que quem tirou a foto do Neil Armstrong quando não tinha ninguém naquele ângulo para tirar foto, de que dá para ver um vento na bandeira quando na Lua não tem atmosfera e não venta, etc. Quando você contra-argumenta esses fatos e fala que não dá para ver estrela porque era de dia, e assim como na Terra você não vê estrela durante o dia, na Lua tampouco. E que a bandeira estava movida porque o cara estava mexendo na bandeira, não é que tinha vento. Enfim, quando você faz os contrapontos, essas pessoas tendem a ficar mais convicta ainda de que você acreditou na história da mídia, de que essas são as explicações
mas que na verdade tem outras 355 pontos que eles conseguem te provar de que eles que estão certos e você não. E aí quando você vai embora, eles acreditam mais na própria teoria Sim. do que no que você falou pra eles. E isso é chamado de fireback, é o tiro no pé, o famoso tiro no pé. E nisso daí, cara, a verdade é que não tem um movimento com a varinha mágica que auxilia a mudar, a não ser que você só admita, seja o mais humilde possível com a pessoa e reconheça que você não tem toda a verdade, mas a verdade que você tem é mais comprovável do que a deles. Por exemplo, um desses argumentos do que a Lua não teve pouso na Lua, pega um telescópio, cara, vai num... Como chama esses lugares que tem telescópio pra ver? Observatório. Vai no observatório, numa faculdade que tem um telescópio forte. Tem lugares na Lua que, por exemplo, ficou a bandeira, que eles deixaram objetos que refletem, eles deixaram uns espelhos em lugares estratégicos da Lua, que quando você olha, direciona o telescópio nesse lugar, você vê o reflexo, você vê o objeto, que é justamente para provar que eles estiveram lá. Então, em vez de falar que matematicamente, astronomicamente é impossível que eles tenham ido, etc., fala, cara, por que você não vai na faculdade e faz esse experimento aí? Simples. Você não tá falando que você é um idiota. frase do Groucho Você só tá Marx. provocando. Você vai acreditar no Você que eu tá- tô você- falando. Como é que é? Você vai acreditar em mim ou no... Não. Você vai acreditar que você vê com seus olhos ou em mim? Tô falando. É bem isso, né? Exatamente. Planta a semente aí. Fala, por que você não faz isso? Já que você é tão convicto, por que você não vai lá e me diz realmente que você não conseguiu ver nada? Só isso, pronto. Plantou a semente e vai embora. Manteve a amizade, não ofendeu ninguém. Eu acho que essa é a melhor estratégia pra esse efeito aí. Seu desgraçado, tá falando pra eu ver? E se a faculdade tiver envolvida? Né? Pra sempre assim. Ai. E, bom, o último ponto que eu queria fazer sobre coisas que temos que ser mais humildes, além de reconhecer esses efeitos aí, porque também sofremos deles, é de realmente averiguar nossas fontes, de falar, a gente sabe, sim, mas sabe baseado em quê, realmente? Em um artigo que a gente leu onde? Uma pesquisa que foi feita onde, segundo qual método? Por exemplo, as pesquisas estatísticas que eles perguntam para 10 pessoas e falam que 90% tende a concordar com isso quando foram 10 pessoas, num campus universitário dos Estados Unidos, que a gente discutiu bastante lá no VB16, que é Experimentos Científicos. Ou foi o 15, posso estar errado nisso. Mas enfim, é você ser crítico com suas próprias fontes. Você realmente sabe? Baseado em quê? Segundo qual metodologia? Porque eu garanto que quando você se faz essas perguntas durante a discussão, como eu fiz no caso lá do voto obrigatório, você se dá conta de que realmente tem mais que aprender e vai dar essa imagem para a pessoa também. Então, galera, bom, antes de finalizar aqui, eu tenho uma última pergunta para vocês. Sempre tem pessoas que dizem que nem tudo pode ser discutido. Tem até aquela frase que a gente conhece que é política e religião não se Futebol. discutem. Política, religião e futebol não se discutem, exatamente. Realmente não se discutem? A humanidade, durante toda essa história, o que mais faz é discutir os dois pontos. Futebol, eu não sei. Mas política e religião... Futebol, você não sabe? Quantos programas só focados em futebol existem hoje? Pior, canais. Caralho. Não, isso daí é como aquela sua pergunta Isso lá daí do... eu acho que, na verdade, é que as pessoas compreendem assim, que automaticamente falar disso vai gerar atrito. É aquela ideia, tipo, é porque o cara quer chegar na voadora aí. Pedro resumiu tudo. É igual aquela sua pergunta se tem pessoas com as quais você não deve discutir. Não, é balela. É balela. Não tem nem pessoas, nem assuntos. É só a forma. Tem formas que você deve discutir e outras que não. Porque se você quer uma discussão, como a gente delineou ao longo de todo o episódio, tem maneiras que você pode ter uma discussão. Agora, se você quer ter uma briga, aí sim você vai usar o oposto de tudo que a gente falou. E se você quiser brigar comigo também, não precisa ficar de graça. Vem no braço. Direto. Pelo menos bateu Evita o draminha. logo. É sem drama, hein? Escutem o VB. Não faça um episódio... Não faça que seja um episódio Dragon Ball, que fica eu falando, se olhando. Chega no murro já. Dá um murro. Pelo menos se derrubou, já ganhou. Se Acabou. tomou, acabou. Entendeu? Se o seu objetivo é derrotar o adversário, é ganhar, cara, chega na voadora.
Mas cuidado, hein? Dependendo de quem se dá a É. voadora, pode ser que venham umas duas de volta. Escolha bem seu inimigo. Bem, Bom, então acho que dá pra finalizar esse episódio. Vocês querem colocar mais algum ponto ou não? não. César? César não, César falou pra caralho. Não, eu só queria resumir que discussões, sim, são boas. E se vocês não concordam com a gente, eu não sei como você chegou no final desse episódio. Mas é só lembrá-los que de tudo que a gente falou aqui, se tem uma coisa que eu realmente queria martelar, é que todos estamos de acordo que não sabemos de tudo, e nem você. Então, tem essa perspectiva quando se metendo numa discussão, ou discutindo mesmo com a gente. Nada mais. Isso aí, galera. Então, mais um VV+, encerrado. E vocês sabem já como é que é, né? Compartilha no Face. Não esquece de dar nosso Twitter. feedback. Twitter, YouTube. Tá? Está no YouTube também, Sim. não se esqueçam disso. E pelo... Pode ter um novo vídeo lá, confiram. exatamente. Pode ser que esteja um novo vídeo lá. It's possible. E o mais importante de tudo, padrinho. Tá? Sim. César, você quer complementar o padrinho? Você gosta de falar bastante dele? Pedro, quer chorar um pouquinho aí? As minhas lágrimas agora vão ser só de alegria, porque o pessoal vai ajudar o VD. Isso, olha só. Nossa, eu até me emocionei. Se você curte escutar a gente, acha que tá desfrutando das nossas discussões e se sente acompanhado aí no trânsito, na academia, no trabalho, onde seja que você escute, pague uma cerveja metafórica pra gente. Dá sede fala bastante. E a sua contribuição lá no padrinho seria o equivalente a estar com a gente ali no momento. E se você não é do álcool, paga um chá então, enfim. Não, se Nos ajude a você não é do a álcool, continuar não bebe o- você, deixa que eu bebo. pague a cerveja metafórica pra gente que garantimos que brindaremos a É você. isso aí. Boa. Só antes de terminar, o número do WhatsApp, pra quem não lembra, é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. E é isso aí, meu povo. E é isso aí, Falou, galera. galera. Compartilhem as ideias para os próximos Veja Bem Mais, hein? Porque os tópicos realmente polêmicos aqui Pô, a gente já falou dos mais. estão meio que acabando. Por favor, ajude-nos. Tá vendo? O rio tá tão seco que precisamos falar se vale a pena discutir. Então. O negócio tá feito.